Olá, tudo bem? Sou Roberto Venere, estamos em mais um encontro, do nosso Negócios e Finanças, o nosso podcast, eu digo nosso encontro, onde temos o objetivo aí de ouvir boas histórias, e quem sabe inspirar novas pessoas com essas boas histórias. E no episódio de hoje temos a presença aí do nosso amigo, do nosso parceiro Arão, o Arão que é o nosso diretor executivo do Sicredi. Ele que hoje vem abrilhantar o nosso programa. Arão, bem-vindo. Olá, Roberto. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer imenso nesse projeto. E estamos à disposição aí para falar e eu tenho certeza que vai ser uma troca de ideias bem bacana. Muito bom, Arão. Para te explicar um pouquinho como é o nosso bate-papo, A gente tem uma proposta de falar um pouco de boas histórias e eu já te conheço um pouco, Sei que tem boas histórias, Existem as boas histórias, aquelas que a gente pode contar e aquelas que ficam em off, Vai que a gente consegue extrair alguma daquelas, que geralmente ficam em off. Mas a gente tem contado boas histórias sobre vida de pessoas que podem inspirar outras pessoas. E muito baseado nos negócios, nas finanças, enfim. E Arão, vamos começar um pouco falando dessa tua história então, Desse teu início de carreira, Arão. Como é que ele foi? Ou melhor, quiser que se apresentar um pouco também, fica à vontade, E contando um pouco da tua história também já. Legal, Roberto, até é um prazer imenso porque eu tenho sempre o hábito que hoje estou como diretor da empresa, diretor de uma cooperativa de crédito da nossa região, e as pessoas que olham pensam que tudo foi muito fácil, Tudo foi muito tranquilo chegar aqui. E eu também faço uma relação de como a gente chegou e o que a gente faz hoje para executar. Então estarei completando agora no próximo dia 15 de maio 31 anos de instituição financeira. Acho que tem um pouquinho de história por aí, Alguns episódios, os que dá para contar e os que não dá para contar, obviamente, uma experiência principalmente no modelo de segurança muito grande. Mas eu tive a oportunidade de lá em meados de 1991 para 92, entrar no Banco do Estado de Santa Catarina. Fui do primeiro lote de estagiários daquela época do governo atual do estado, Então, as melhores notas, vamos chamar assim, as principais notas ou principais alunos das escolas públicas ou estaduais da época, eles fizeram um projeto para o Banco do Estado. Logo depois, nesse período de estagiário, eu imaginava que teria um concurso público. Não teve, então eu saí do BESC com um pouquinho de experiência, depois logo em seguida entrei no Bamerindos, porque no BESC eu tive uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre algumas funções, e no Bamerindos eles queriam uma função específica, que fosse caixa, também era uma empresa terceirizada, já tinha essa experiência, também era para o período de alta temporada, veraneio, como a gente chama aqui. Logo em seguida terminou meu contrato, entreguei currículos aí na região e o banco da época, o Bradesco, me fez uma proposta em 1993 ou 4, se não me falha a memória, 94, e lá eu fiquei por quase de 15 para 16 anos. Depois, cheguei até aqui o Sicredi. Arão, vamos começar aí, igual diria o nosso amigo Jack, por partes, imaginando aí o ano de quando tu começasse no BESC, que ano que era? 15 de maio de 91. 91, Vamos imaginar que a nossa realidade, falando de Itapema, era uma realidade bem diferente, E você também nativo aqui da cidade, da região, Como é que foi tu entrando numa grande empresa, que era o BESC, tendo pouca idade e sendo uma pessoa que era nativo de Itapema, Como é que foi o teu sentimento nesse momento? Ou como é que foi esse início, assim? Como eu falei anteriormente, Roberto, na época, esse projeto a nível estado, a gente começou a entender quando na escola que eu estudava na época, no colégio que eu estudava na época, a gente recebeu uma visita específica e a diretora do colégio foi fazer o convite a alguns alunos, que tinham uma boa nota, vamos chamar assim. E quando eu entrei, eu estava naquela idade de 15 para 16 ou algo parecido, quando eu entrei você entra naquele circuito de querer ser independente, fez aquele negócio de querer ser, E que seu próprio dinheiro, a sua própria independência,
Só que isso era uma independência numa empresa onde te dava uma certa estabilidade. Por quê? Desde os 9 anos de idade a gente já vinha trabalhando com o pai, né, com ações específicas, modelo que os próprios pais faziam com que a gente pudesse aprender. Então, vender sorvete, trabalhar aí como garçom, fui empresário de um carrinho de milho, né, um posto de milho cozido na praia, fui dono junto com a minha mãe, então isso despertou o empreendedorismo. Que idade que era essa do carrinho de milho, Arão? Carrinho de milho era 89 para 90. Então eu tinha de 14 para 15, foi 2 anos. Acho que esse já é um bom exemplo, né, dessa importância, né? Tanto o exemplo do pai e de mãe que tu tinha, né? E eu conheço o Arlindo na Erza, né? Então eram bons exemplos, né? E independente disso, mesmo assim, eles te incentivaram, né? E também tu teve essa vontade, né? Também tu queria, né? Claro. Não bastava o pai dar a oportunidade, o filho também tem que querer, né, Arão? Como qualquer pessoa, Roberto, a gente tem uma história, né? A família é muito pobre, mas trabalhadora, né? Então meu pai é pescador profissional, aposentado profissional, né? De pesca, 35 anos de alto mar. A minha mãe do lar, meu pai não me viu nascer, aquela história, né? De sofrimento, vamos chamar assim, há quase 50 anos atrás, né? Sim. No início de um episódio, no início de uma relação entre os dois, e famílias muito pobres e cidade muito pequena. Então, trabalhar em alto mar era para poucos, né? Então, o meu pai chegou um dia e disse que não queria mais isso, só que ele se esforçou muito, e o negócio dele sempre foi casa de aluguel, ter a sua própria casinha, o seu próprio cantinho, para tentar, no período de alta temporada, alugar, para ter uma rendinha extra. E quando chegou esse cenário lá dessa época, meus 9 para 10 anos, isso lá em 85, eles não tinham com quem deixar. Minha mãe, em alta temporada, ia ser cozinheira de restaurante, né, lá no bairro Meia Praia. O meu pai tinha que fazer os aluguéis de casa dele, quando não estava e não tinha onde me deixar, então ele levava junto e começou a me ensinar as coisas. E eu lembro de episódios que ele, indo de bicicleta com ele fazia os testes dele. Quanto que é 8 vezes 8? Quanto que é, sabe? Fazia a tabuada no dia a dia. Para mim não me ver desocupado, ele me fazia teste de tabuada. Cara, até hoje, graças a Deus, uma habilidade que eu tenho é justamente a matemática, justamente Sim. fazer cálculos, né? Talvez seja uma vertente de lá do passado. E a partir disso aí a gente começou a entrar nesse negócio. Então eu sempre quis ter meu dinheiro, né? Lá quando no passado a gente tinha uma condição de querer ter o seu dinheiro, comprar uma Coca-Cola era coisa de outro mundo, comer um x-salada era para poucos. Então eu queria sempre essa independência e eu pedia para eles, e ele me ensinando aquelas coisas, me ensinou a dar troco, me ensinou a fazer percentuais de comissão, e eu comecei a me despertar com isso. Até que chegou um dia, um dos principais, ou o ramo do segmento bancário, faz com que a tua matemática seja uma das tuas necessidades, né? Tu vai vendo que é como se as coisas elas fossem se conversando, né, Arão? Com certeza. Uma base que tu tivesse com esse olhar empreendedor do teu pai e da tua mãe, né? E tu vivenciou aquilo e te deu uma base depois na sequência para poder entrar no mercado financeiro, né? 30 aí? Quantos anos todos de mercado, Arão? 30 tô indo para os 31, né? 30 de maio vai completar 31, tu falasse, né? 31. Então, 31 anos realmente é uma vida de muita gente, né? Nascido e criado, é a vida tua de mercado financeiro. Mas eu quero só fazer um paralelo, Arão, quando tu fala da tua entrada e da escola, né? Os melhores alunos, né? Então, acho que isso é um olhar que na época se tinha e hoje em dia ainda se tem muito, né? Esse negócio do estudo, que é muito importante, né? E vou fazer uma conexão com os dias de hoje. Muitos acho que não sabem, mas tu é mentor de um grande projeto no Sicredi, né? Que abre as portas para muitos jovens, né? E para ter o seu primeiro emprego dentro do Sicredi. E agora vai para a 5ª edição, né? Oficialmente, mas já se tinha antes, extraoficialmente, mas esse modelo que é muito inovador e muito bacana vai para a 5ª edição agora.
Tu, voltando no teu tempo, né, de escola, e olhando esse projeto agora, né, qual é a conexão que tu faz, assim, ou qual foi a herança daquela época que te fez tu desenvolver esse belo projeto aí, e quem sabe é um bom projeto que possa inspirar outras pessoas também? Legal, Roberto. Obrigado até pela consideração. Esse projeto que a gente tem dentro do Sicredi, da valorização do jovem aprendiz, do Movimento Futuro, que é o nome de batismo do projeto, né? Movimento Futuro, ele é um projeto todo escrito na minha história. 100% dele é escrito na minha história. Por quê? Lembra que eu comentei que a gente estava naquele cenário de vendedor de sorvete, depois alugando casas, depois Sim. O pai ensinando a tabuada, depois empresário de um carrinho de milho na praia, garçom, sabe isso aqui? Sim. Tudo isso era um empreendedorismo, você não estava vinculado a nenhuma empresa, né? E o que aconteceu? Quando eu completei 16 anos, eu queria ter uma oportunidade, porque naquela época você está trabalhando, como se dizia na época, de carteira assinada, era uma segurança, era uma estabilidade. Então, todos os pais gostariam que os seus filhos arrumassem um emprego. Sim. E quando eu saí para entregar, para pedir emprego, as pessoas, os empresários da época me pediam, tá, e o teu currículo? Cara, como é que um moleque, um garoto de 15 para 16 anos vai ter um currículo? Certo? O que ele queria é experiência e salário. E o que o empreendedor, o que o empresário gostaria é alguém de experiente. E eu entendo também eles. Sim. Perfeito? Então, o que aconteceu agora dentro da atual empresa? Eu resgatei aquela história e eu disse que eu coloquei para mim, né, como desafio, que eu tenho que ajudar os jovens de hoje a eles não sofrer como a gente sofreu no passado. Então, qual é o grande objetivo desse projeto? Colocar no currículo dos jovens que eles tiveram uma oportunidade de aprendizagem em alguma empresa para ingressar no mercado de trabalho. Então, esse projeto ele não está sendo escrito somente para botar jovens no Sicredi. Ele está sendo escrito e executado para colocar jovens no mercado de trabalho. Sim. Se conseguir, pela sua habilidade, entrar no Sicredi, o Sicredi ganha também. Não é verdade? Sim. Mas teve jovens que já passaram pelo Sicredi e hoje estão em outras instituições financeiras tão boas quanto. Sim. Como também estão no ramo da construção civil, como estão no comércio, como estão na indústria. O nosso objetivo e aquilo que eu estou realizando, a minha principal dificuldade do passado, a gente está conseguindo pouco para aquilo que o mercado hoje exige. Muito para muitos que não fazem nada. É verdade. Inclusive, Arão, vamos imaginar, porque tem muita gente que vai estar assistindo a gente aí, que é o empreendedor de uma pequena, uma média, uma grande empresa, né? E às vezes ele pode olhar esse programa, eu vou dizer esse programa governamental de Jovem Aprendiz, né, como uma obrigação da legislação. Mas assim, olhando pela tua perspectiva, tu fez do limão a limonada, né? Então tu tem formado novos talentos para o Sicredi dentro de uma exigência da própria legislação. Então, qual é a dica que tu deixaria, imaginando um empresário, alguém que está querendo empreender e que olha para o Jovem Aprendiz às vezes como uma exigência para fazer disso uma oportunidade de formação dentro da empresa? Legal. Eu vou falar pelas duas vertentes, tá? Eu recebo nos nossos bate-papos, né, até porque a gente está vinculado muito ao mundo, né, empresarial, e a gente fala do projeto e os empresários, poxa, Arão, me ajuda lá que tem uns currículos lá e eu estou precisando de alguém. Sim, vou te ajudar. Mas entenda que as pessoas também precisam ter um tempo para entender o que é o segmento. Perfeito? Sim. E em contrapartida também dos jovens, entendam também que o mundo que a gente está vivendo hoje é muito imediatista. Certo? Pensa comigo, Roberto, você é praticamente da mesma idade do que eu, mas pensa comigo, quando você tinha 16 anos de idade, ou 17, ou quando chegava aos 18, aquela independência de 18, um salário mínimo fazia uma diferença na nossa época que era fora do normal. Sabe o que está acontecendo no mercado hoje?
que muitos jovens de 16, 17, 18, eles estão atrelando o emprego. E se não ganhar bem, eles vão buscar algo que é fora do crescimento natural do processo. Certo? Então, o que a gente procura fazer? O equilíbrio disso, aproveitar as oportunidades, mas investir no conhecimento. Certo? Então, é a dica que eu tento trazer para todos os dois lados. Quando eu falo com um jovem, calma, o teu momento vai chegar. Quando eu falo para um empresário, calma, ele precisa de um tempo. Entendeu? Sim. Porque senão hoje, no imediatismo que nós estamos, na necessidade de formação que nós estamos, a gente quer olhar as pessoas como se fossem nós mesmos. Isso é verdade, né? Essa mudança de visão, né? E sentar nas duas cadeiras, né? Não, do empresário, mas também do jovem que está começando a sua carreira, né? É importante. Agora, pegando aquele gancho, né? Dessa tua trajetória, quando tu sai do BESC e tu vai para o Bradesco, né? E imaginando que o Bradesco hoje, imagino que é uma das maiores empresas do Brasil, né? América Latina. Né? Da América Latina, né? É um dos grandes cases aí do mercado financeiro. Um itapemense, filho da terra, né? Com toda essa vivência, né? Recém, né? De milho, né? Da barraca do milho, das experiências anteriores, passagem pelo BESC, entrando numa empresa como essa, né? Como é que foi esse início, essa experiência? Eu tive o privilégio quando do estágio do BESC, Roberto, até porque tem algumas limitações, né? O estagiário ele tem algumas limitações quanto ao que você pode fazer a nível de risco, né? De imagem e assim por diante. Eu tive o privilégio na época, ter ótimos professores, mentores, que me ajudaram como um estagiário. Eu e alguns colegas que trabalhamos na época, né? E o que aconteceu? Eu aprendi coisas que na época para mim era só curiosidade, né? Tipo o quê, assim? Vamos só um exemplo. Caixa, autenticar caixa era curiosidade. Meu Deus, estagiário autenticando um documento, ninguém autenticava, dá troco, certo? Só que o que aconteceu? E eu tive as minhas dificuldades. Eu lembro de um episódio que uma das minhas instrutoras no Banco do Estado da época, eu tinha uma deficiência, né, de manusear uma calculadora. O que era manusear uma calculadora? Os meus cálculos eram de cabeça. Certo? E me colocaram num projeto no BESC que era fazer compensação, a soma de cheques. Uhum. E eu tive uma deficiência enorme. Essa pessoa, minha mentora, foi lá e disse assim: não, Arão, eu vou te arrumar uma máquina, uma Olivetti da época, e tu vai para casa e aprende e treina isso aqui. Porque tu queria fazer de cabeça as contas? Cara, olha, era confuso. Tá? Daí você perde a habilidade, né? Tanto é que hoje você usa muita calculadora, você perde a habilidade de fazer os teus cálculos de memória, de cabeça, né? Sim. Então ele me deu uma alternativa, até mesmo porque poderia encerrar o meu contrato e eu não ser diferente. Roberto, aí eu tive o privilégio de treinar, somar cheques, compensação de cheques. Na época o cheque era coisa de outro mundo, né? Então fazia fechamento de compensação de 1.000, 2.000, 3.000 cheques diário e você começa a fazer aquele negócio com prática. Eu somava os cheques olhando só para o cheque, não mais para a calculadora. Ah, entendi. Cara, eu era bom naquele negócio, sabe? Era bom. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu fui fazer o teste, saí do projeto do BESC e teve uma oportunidade no Bradesco, um dos meus testes, era habilidade com máquina de somar e com máquina de datilografia na época. Porra. Até tirou de letra. Falar de datilografia hoje nesse mundo ninguém tecnológico, ninguém sabe, né? Tirei de letra. Aí a prática, o conhecimento juntou com a sorte na hora do teste. Sim. Certo? Então o que aconteceu? Se não me falha a memória, na época mais de 30 pessoas fizeram o teste, a entrevista, para uma vaga. Cara, teve gente que não terminou a digitação ou a datilografia de um texto. E eu conseguia porque eu tinha feito aqueles cursos específicos. Sim. Foi somar 2, 3 cheques juntos, eu somava sem olhar
para a calculadora, para o teclado. Então, isso despertou. Tanto é que eu fui contratado para o Bradesco, 90 dias eu já era caixa do Bradesco. 90 dias. Por quê? Porque eu já sabia como atuar. Trabalhei de autenticando no BESC, tinha datilografia e habilidade na compensação. Sim. Eu acho que aqui tu traz alguns conceitos, né, Arão, que a gente tem conversado muito no dia a dia com as pessoas, independente se é o empresário ou se é a pessoa que está no mercado de trabalho, né? Então, daquilo que é a oportunidade do aprender, daquilo que é fazer, né? E daquilo que é a tua obrigação de fazer e o fazer algo a mais, né? Então, uma outra dica seria estar sempre atento àquilo que é a minha obrigação de fazer, mas estar buscando sempre fazer algo a mais. Isso seria tipo um insight aí, uma ideia para quem está hoje no mercado hoje, quem está trabalhando. Tem algumas coisas, sabe, Roberto? Eu acho que até hoje eu tenho respeito muito grande, né? 48 anos de idade, eu tenho respeito muito grande, eu preciso consultorias, né? E o meu maior consultor é o meu próprio pai, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que estar atento a dois fatores. Primeiro, você tem que buscar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, né? Se você quer uma certificação X, você vai buscar essa certificação. Ontem, para entrar no mercado bancário, você não precisava nada mais do que uma boa indicação, dependendo de algumas circunstâncias. Sim. Hoje você já tem que ter, no mínimo, uma graduação e, dependendo do setor que você vai entrar dentro do mercado financeiro, né, o bancário, você já tem que ter a certificação específica. Não é verdade? Sim. Coisas óbvias que tem que ter. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que tentar estar buscando algo para ser diferente. Sim. Ponto. Aí você consegue colocar algumas habilidades no negócio. E tem que ter sorte também, né, Roberto? Porque tem gente que diz, se você tem conhecimento técnico, isso e aquilo, você não precisa sorte. Cara, tem que ter, depende do mercado que você está. Você tem que ter sorte. Eu estou virando uma chave da sorte também para uma chave da necessidade. Exemplo, tem gente que tem um ditado, que coloca em evidência esse ditado, que o cavalo passa encilhado uma vez só, né? Sim. Para mim não rola mais esse negócio. Para mim o cavalo passa encilhado todo dia. Entendeu? Sim. Ele passa. Você tem que estar atento. Na verdade, você tem que estar atento. Sim. Cara, você faz negócios bons desde que você esteja preparado e atento àquele negócio. Atitude e percepção é batata. É batata. Atitude e percepção, olha, acho que aí já fica uma boa dica, né? Tanto para quem hoje está no comércio, né? Para quem está no mercado, né? O nosso empresário, o nosso pessoal que está aí sempre em busca, né, de atualizações. Até porque assim, né, Arão, hoje quando tu pega a oportunidade da informação, dessa formação, tu tem vários canais, inclusive de maneira gratuita. Boas formações, boas informações de maneira gratuita. Não precisa pagar. E tem as pagas, é claro que de repente elas vão te oferecer condições diferentes, né? Mas ali o conhecimento, a preparação junto com a atitude, né? Ela é importante. Eu vou dar uma breve passada então, né? Imaginando essa tua caminhada para o Bradesco e aí indo para o Sicredi, né? Porque quando a gente montou a ideia do nosso bate-papo aqui, nosso podcast, né? Negócios mais finanças, a gente ficou pensando assim em história de pessoas. E a gente às vezes pensou, bem, boas histórias elas são em todos os lugares. E eu acho, eu já conheço um pouco, né? Eu acho muito legal a tua passagem, né? De Bradesco para o Sicredi, né? Quando fala da maneira que surgiu a oportunidade e das propostas que te fizeram dessa tua transição, né? Imaginando o Bradesco, uma empresa, conhecida no Brasil, né? E no mundo, né? E aí se falar de Sicredi há 15, 16 anos atrás, né, Arão, que muitos nem conheciam, né? Então, ter essa coragem, ter a atitude naquele momento, né, o quanto foi importante, contar um pouco dessa passagem, né? E falar um pouco pra gente também como foi, olhando hoje, né, como foi importante ter tomado aquela atitude, aquela decisão, mesmo que difícil, né, naquele momento. Legal, eu gosto bastante, ele faz parte do meu ambiente de trabalho também, principalmente,
que eu tento multiplicar bastante isso para os nossos colaboradores, né? E principalmente para familiares, porque hoje a gente ouve assim, né? Ah, mas o Arão é diretor, é fácil para ele. Não, estou diretor, Sim. mas não foi fácil chegar também, né? Então eu trago comigo algumas situações que você tem que estar atrelado também aos teus sonhos, né? Quando eu trabalhei aqui nesse mundo bancário, né, eu adorava e adoro esse mundo bancário, certo? E eu no Bradesco, eu passei por todos os setores, agência pequena. Então o que aconteceu? Lá na década de 90, tinha um certo distanciamento da meia praia para os demais bairros do município. Sim. Né? Tratavam a meia praia como uma outra cidade. Então, para nós, nativos, né, de bairros, inclusive limítrofes ao centro de Itapema, vir na meia praia era outro mundo. Parecia ser outra cidade. Parecia ser outra cidade. Né? Parecia ser outra cidade. Então eu saí de lá, de um bairro tradicional do município, cidade muito pequena, tinha que vir trabalhar de ônibus até a meia praia, e era 4 quilômetros da minha casa. Né? Ou ônibus, ou a pé. Chegar no final da meia praia era outro mundo. Certo? E o que aconteceu? Nessa transição, eu trabalhei numa agência do Bradesco na minha praia, onde eu praticamente não conhecia ninguém. Os meus clientes, os clientes do Bradesco da época, eu não conhecia ninguém, porque eu era de um outro movimento lá da região do centro. E comecei a me familiarizar com isso, né? Então, talvez um dos meus fortes sempre foi a simplicidade e a maneira de se relacionar. Jogava futebol, não jogava bem, mas estava envolvido. Né? Ainda bem que admite, né? Aqui tem que ser humilde, né? Não jogava bem, mas estava sempre junto, então começava a conhecer empresários, começava a viver outros cenários. Meia praia era um universo, né, muito ainda arcaico do que é hoje, né, do modelo que é hoje. Então eu comecei a me familiarizar com isso, e aquele meu segredo era de tentar ser amigo de todo mundo, profissional, mas amigo. Então, eu nunca tive problema em faltar, em chegar atrasado, nunca tive problema com isso e com gestor nenhum. Aí, Roberto, vem a sacada. Eu vivia todas as áreas da agência, porque o único da cidade era eu. Sim. Certo? Então eu tinha muito isso. O Arãozinho, conheço o Arãozinho do BESC, o Arãozinho lá que joga futebol, o Arãozinho lá filho de fulano. As pessoas começaram a conhecer. E o que aconteceu? Chegou um determinado tempo, eu era o rei dos aposentados, né? O menino dos aposentados, que eu fazia muito favores para eles, e aquele negócio, saca o meu INSS, sabe como é que funciona no dia a dia a pessoa mais idosa? Não tinha envolvimento nenhum com a tecnologia. E a gente ajudava. Na minha casa, fazia filas de aposentados. Eu já sabia até os remédios que eles tomavam. Não era a instituição, era a pessoa. A pessoa. O Arãozinho. Né? Então, o que acontecia? O que acontecia na época? O relacionamento. Certo? Como eu tive várias expectativas, e principalmente e comecei a criar um sonho na minha cabeça, eu queria ser gerente de uma agência bancária na cidade que eu nasci, em Itapema. Por quê? Porque o meu forte estava ali. Então eu dizia para os meus gestores, cara, o dia que eu for gerente aqui, eu vou fazer chover nessa agência. Por quê? Porque todo mundo me conhecia. Só que a política da instituição na época não permitia, então eles começaram a me mandar para outros projetos. Sim. Cobria férias lá, cobria férias aqui, Itajaí, Balneário, e assim, Tijucas, e assim ia. Até que um dia o meu regional me transferiu para o Bradesco de Tijucas. Eu tinha recusado inúmeras propostas, naquela eu não pude mais recusar. Aí, Roberto, o sonho de você ser gerente de uma agência na tua cidade começou a ficar mais longe, mais distante. Arão, você vai lá só para isso, vai ficar lá 6 meses, depois você vem para um projeto. Cara, historinhas, né? Histórias que você, muito fiel à empresa, você acreditava. E não me arrependo de nada, porque foi um modelo de aprendizagem muito forte para mim. Chegou um dia
aquela minha promessa de ser promovido, né, transferido do Bradesco para assumir uma agência, começou a esfriar. Até que entrou o Sicredi na minha vida e me chamou. Por que me chamaram, Roberto? Me chamaram porque quando eu passei por Itapema, o CDL de Itapema na época fazia pesquisas no município. Sim, os melhores do ano. Dos melhores do ano, destaques do ano, Destaques o do CDL, ano. outras empresas, Sim. Ford, assim por diante. Mas o CDL eu gostava bastante porque era atrelado à Univale, a Universidade do Vale na época. Né? Sim. E a Univale fazia essa pesquisa. Por 7 anos consecutivos, seguidinhos, eu fui o destaque bancário. E derrubando gerentes. Ô, louco. Derrubando gerentes. E eu era simplesmente caixa. Né? Acho que aqui é um detalhe importante, né? Não dependia da tua posição, da tua função. Em nenhum momento, né? Isso dependia única e exclusivamente de você, do teu trabalho. Do meu trabalho. O reconhecimento vinha pelo teu trabalho. E o relacionamento. Roberto, eu fiquei anos e anos e anos ali dando sangue pela empresa. Eu volto a falar que eu adoro aquela empresa. Eu tenho um respeito muito grande por ela. Porque eles me ensinaram muita coisa, né? Sim, uma boa escola, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, adoro demais. Tanto é que eu tenho inúmeros amigos, inspetores da época, que me procuram até hoje, né? E para saber como é que eu tô. Certo? E isso é muito legal. E o que aconteceu? Quando chegou a essa decisão, que eu queria muito ser gerente geral de uma agência aqui em Itapema, ou em Itapema, no Bradesco não rolou mais. E estava aí, queria me mandar para Balneário, Brusque, eu estava naquele momento, eu tinha que ficar perto do meu pai, da minha mãe, sabe? Aquele... Sim. Você tem que tomar uma decisão da tua vida. Aí o Sicredi entrou, por eu ter sido escolhido, reconhecido pela sociedade por 7 anos consecutivos, quem trouxe o Sicredi para a nossa região foram aqueles empresários. Qual é o nome, destaque que veio na cabeça deles para entrevistar? O meu. Então, automaticamente, eles me chamaram até mesmo para não se contradizer todo o trabalho que eles fizeram, sim, né? Sim. Entendo dessa maneira. Fizeram uma entrevista e o que me fez vir para o Sicredi, eu tive inúmeros bate-papos com ele. Inúmeros. Inclusive de salários, né? E se eu te falar, tu já sabe a história, mas se eu te falar, eu vim recebendo menos da metade que eu recebia no Bradesco Sim. na época. E se eu fosse contar a promoção que eu estava recebendo na época para ir assumir a agência de Brusque, eu ia receber menos da metade. Inclusive, fizeram até uma proposta para me trabalhar de graça por 3 meses. Eu acho engraçado essa. Conta essa partezinha que eu acho muito engraçado de quando vieram, imagina, um grupo de empresários, né? Foram, na época, eu fui destaque. entrevistado por 7 pessoas. 7 empresários envolvidos da época. Só que a experiência, a preocupação com a sociedade, o dinheiro, o salário, tudo era custo no início, Sim, né? sim. Eu entendo perfeitamente. E eles me fizeram uma pergunta, Arão, quanto que é o teu salário? Meu salário é X. Daí um foi lá e, cara, veja bem, você vem por 0 para a gente fazer um teste com você? Poxa, eu tinha 15 anos de Bradesco, eu vou sair para vir por 0? Eu pensei, daí o outro já contornou também, não, por 0 não, mas você vem pela metade? Sim. Eu olhei bem, olha, eu aceito, me escreve isso, eu venho pela metade. Mas sabe o que me convenceu a vir? Foi uma fala do atual presidente hoje, né, o seu Andrade. Ele me disse assim, Arão, você vai ser o primeiro gerente na história do Sicredi em Itapema e região. Lembra do sonho? Que eu queria ser gerente. Cara, bateu. Aí talvez seja a dica. Sonhos. Ele falou inúmeras coisas, mas o que conseguiu me trazer para cá é que ele falou a frase que eu queria ouvir. Realização do meu sonho, ser gerente. E ele não sabia. Tu vê. Entendeu? Então eu aceitei esse projeto, vim recebendo a metade do que eu recebia, certo? Aceitei para realizar meu sonho. E eu posso te dizer que quando... Lembra da compensação de cheques? Sim. Na época, ou até mesmo no decorrer do tempo, 2, 3 cheques do Sicredi apareciam no Bradesco. Cara...
Inúmeros amigos meus, inclusive parceiros de trabalho no Sicredi hoje, falaram para mim no dia que eu saí: Arão, você tá maluco, cara. Como é que você vai sair da maior instituição financeira da América Latina para ir para uma cooperativa de crédito? Eu vou pelo sonho. Fui pedir o amém do meu consultor, né? Sim, seu Arlindo. O seu Arlindo, pedi amém a ele. E aí, pai, o que você acha? E ele me respondeu brevemente: filho, é um risco. Vai pelo teu sonho e qualquer coisa que der errado, o pai está aqui. Né? O que é o pai estar aqui? Ele não tinha muita condição financeira de aguentar, porque até mesmo a minha carreira, mas tipo, o que eu precisava ouvir, eu ouvi dele. Então, fui, encabecei, aceitei e fui para o Sicredi com o meu desafio. E assim, né, Arão, eu acho que é importante a gente, nessa passagem aí, ela fica bem claro algumas coisas que é importante a gente enaltecer isso, né? Primeiro, o teu planejamento, né? Tu tinha um planejamento bem claro de onde tu estava, para onde tu ia chegar, né? Então, esse planejamento, tanto para quem é colaborador ou funcionário, empregado de uma empresa, né? Ter esse planejamento de onde está e para onde vai chegar, como o próprio empresariado, né? Então, e aí tu aliou, né, esse teu planejamento com o teu sonho de vida. E tu vê esse olhar também para projeto, né, Arão? E aí tu falou um pouco da juventude hoje, um pouco imediatista, ou às vezes até independente da idade, né? As pessoas muito imediatistas, né? Sim. Então, quando tu tem um plano e tu abre mão, no teu caso, de financeiro, mas porque tu tinha um plano bem definido, né, Arão? E compra essa ideia, e aí não só compra, né? Mas investe nela, né? Eu sei o quanto tu se doou, né? O quanto que o Sicredi foi a tua cara, ainda é tua cara, né? Porque essa tua dedicação, né? E aí pode-se dizer que hoje parte do que tu usufrui hoje é fruto dessa abertura de mão de muitas coisas lá no passado que a maioria não conhece, não sabe, né, Arão? Mas foi acreditar no teu sonho, mas também tu trabalhou para isso e não comprou o salário, né? Tu comprou uma ideia, né? Um plano, né, cara? Acho que é importante a gente também falar disso aí, né, Arão? Com certeza. Que fica bem claro nessa tua passagem, né? Claro, com certeza. Eu viro a chave do sonho para a realidade, né? Só que legal, tá? O sonho está se transformando em realidade. E aí, Arão? E a partir de agora? E se não der certo, e se tu não conseguir entregar aquilo que é o teu sonho, como é que vai ser? O teu sonho pode demorar poucos meses, né? Eu trato, é melhor você ter um bom profissional aqui do que ter um gerente medíocre, né? Sim. Então, o meu sonho, assumir essa agência do Sicredi, ser o primeiro, criamos uma equipe totalmente nova, né? Muito nova para esse mercado, mas a gente conseguiu colocar uma sementinha daquilo que era o projeto. Pessoal, nós não podemos vir para o Sicredi só com a filosofia de mais um emprego, né? A gente tem que mostrar para a sociedade que nós somos uma instituição financeira diferente. Então eu prezo internamente alguns pontos, né, que a gente trata em programas internos. Eu evidencio, eu tomo cuidado com as coisas, né? A minha segurança pessoal, a segurança patrimonial, a segurança de informações, que é bem importante. Então meu pai na história da minha carreira, ele nunca ouviu de mim se fulano tem dinheiro ou não tem dinheiro, se está devendo, não está devendo, se tem saldo ou não tem saldo. Ele nunca ouviu. Eu não falo disso em casa, nunca falei, né? Prezo muito pelo relacionamento. Eu nasci daí, né? Talvez o meu forte esteja no relacionamento. Você tem que prezar daquilo que a tua referência é o Arão do banco, é o Arão dos velhinhos, é o Arão dos aposentados, é o Arão do Sicredi, é o Arão filho do seu Arlindo, da dona Elza. Eu digo muito isso para os nossos colaboradores, que se algo dá errado aqui, eu não tenho como fugir. Sim. Né? A minha história é aqui, então eu não posso fugir daqui. As pessoas estão confiando muito no Sicredi, né? Bastante gente está confiando muito no Sicredi, porque o Arão está ali. Porque tem pessoas da região ali, sabe? Sim. Não é só a instituição financeira, porque senão a gente iria para qualquer outra e ponto final, mas a gente cria
um relacionamento muito forte com a sociedade. Tanto é que eu não sou muito de ficar mudando de gerente de agência, né? Minha estratégia não é essa. A minha estratégia é um pouco diferente dos bancos tradicionais. Você mantém o gerente da agência na sua comunidade. É ele que vai alavancar o teu negócio. Sim. Né? Trato também a condição de ser prático, ser ágil, né? De fazer favores. Nós estamos esquecendo nos dias de hoje a fazer favores para as pessoas. Entendeu? Então a gente preza isso, vamos fazer favor. Lembra do Arão que sacava o dinheiro dos aposentados que eles esperavam 1 mês para receber? Pô, por que o Arão não pode ajudar? Ah, mas isso é contra as normas, pegar o cartãozinho e a senha e ir lá levar e tirar o dinheiro da pessoa. Contra as normas é a gente deixar aquele povo angustiado, esperando para receber um salário mínimo no final do mês ou no início do mês e não recebem. Isso é contra as normas, contra os princípios, contra os valores, né? Sim. Isso eu trato como favores para as pessoas. Quem te pede um favor porque está precisando daquele favor. É isso que eu costumo prezar. E a gente também tem que comemorar, como eu agradeço todo dia, né, Roberto? Eu agradeço todo dia a ter chegado até aqui, né? E não para, porque qual é o meu principal trabalho? É formar sucessores. Esse é meu principal exercício, transmitir credibilidade, confiança e chegar até aqui. Então, se o meu sonho era ser gerente de agência, hoje eu não sou mais. Mas eu vou fazer de tudo para que os gerentes de agência entreguem e continuem entregando os meus sonhos. Isso é importante, né? Orão, e vamos dar o salto lá, né? De 15 anos atrás, né? Quando tu começa numa cooperativa, que no começo não tinha nada, né? Não era nada, ninguém nem conhecia direito esse crédito na região, né? E dá o salto lá da primeira leva de associados, 300 associados, nos dias de hoje com quase 70 mil associados, né? E olhando nesse retrovisor de vida, de história, né, Arão? Qual é a principal mensagem que tu traria para nós, assim, dizendo, cara, nessa minha retrospectiva, já trouxe várias, né, Arão? Relacionamento, né, que é uma que fica muito evidente, né? Esse teu planejamento, né, e acreditar no teu sonho e buscar por ele, né? Independente, né, Arão, se é Sicredi, se é uma pessoa que está começando agora a trabalhar, igual tu falasse no programa de Jovem Aprendiz, ou é um empresário que de repente está no momento de ressignificar a sua vida, né? Então, qual é a mensagem principal que tu traria? Não vou dizer o segredo de sucesso, porque cada um tem o seu, né, Arão? Mas assim, 70 mil associados, né? Uma sede nova que está sendo entregue agora nos próximos meses, né? O que é qual é o segredo, Arão? Legal, eu gosto bastante do tema, né, Roberto? A gente procura inspirar pessoas, principalmente o nosso público interno, mas isso serve bastante porque a gente já foi chamado para outros projetos para falar um pouquinho. Tive a oportunidade de palestrar aí para um curso de administração para formandos, né, que iam sair da graduação, né? Então, para dizer assim, cara, Sim. E a partir de agora, o que fazer? Como é que lida com isso? Eu trato da seguinte maneira, Roberto. Quando eu saí do Bradesco e vim para cá, a cooperativa, alguns membros, eles tinham um trabalho de palestrar para falar de Sicredi. E eu, quando entrei aqui, a minha obrigação era trazer pessoas para acreditar no projeto, sem eu mesmo saber o que era Sicredi direito, né? Então, o que aconteceu de sucesso? A tua história de vida, a tua referência, o que você fez a tua vida inteira, a índole que a tua família deixa, as pessoas que conhecem, elas reconhecem, né? As pessoas que te conhecem, elas vão reconhecer o teu trabalho. Perfeito? O teu trabalho, a tua família, a tua história. Então, eu quando vim para o Sicredi, veio muita gente que era Bradesco, principalmente de Tijucas, vieram comigo. Arão, se você for entrar nesse projeto, só me chamar que eu vou. Eu acredito que você fez algo de bom lá também, né? Muita gente do próprio Bradesco de Itapema veio comigo pela saudade, pela história que eu fiz lá na agência. Muitos dos que estavam insatisfeitos com as outras instituições financeiras vieram comigo, acreditando numa proposta melhor. Então, qual é a nossa estratégia hoje, Roberto? A estratégia hoje de instituição, ser diferente. Como? Empatia, certo? E como é que tu faz empatia? Sendo humilde, sendo simples.
Essa é a minha estratégia. Talvez o meu segredo está aí. Certo? Então eu tenho que ser empático, eu tenho que viver a vida da pessoa. Como é que eu vivo a vida da pessoa? Me relacionando com ela. Sabendo, então eu tenho inúmeros exemplos dentro do Sicredi que me fazem relembrar e dizer assim, poxa, a gente está no caminho certo. A gente tem que ser humilde. A gente erra. Nós como instituição, nós como diretoria, como gerentes, a gente erra. Certo? Mas agora, se você for humilde e falar, estar com o coração aberto quando no teu erro e você aceitar sugestões, aí você já é humilde com simplicidade. Sim. Então você tem que ser aquilo que a tua comunidade quer que você seja. Então, exemplo, eu fui nesses dias numa padaria, numa panificadora de um amigo meu. Poxa, tu me ajudou, Arão, nessa primeira máquina do café. Qual é a minha simplicidade? Qual é a minha maneira de tratar as coisas? Eu duvido se essa máquina ainda faz um café especial como a primeira vez. Qual é o prazer? Qual é o teu prazer, Roberto, de pessoa empresário? Teu prazer é receber bem dentro da tua empresa. Certo? Hoje pela manhã mesmo eu estava com outro associado e ele foi lá e me apresentou uma relação de patrimônios que ele tem. Arão, se você não tivesse confiado, acreditado em mim há 10 anos atrás, eu não conseguiria ter chego aqui. Isso é gratificante, né? Cara, isso é uma história, tipo, é dever cumprido, sabe? É dever cumprido. Você está na nossa missão, né? Você ajudou, agregou valor a ele e à sua sociedade. Então ele, vamos chamar assim, que ele está bem hoje porque alguém acreditou nele no passado. Sim. Agora eu trato com uma geração de confiança muito grande. Seja meu que eu sou seu. E assim, né? E assim vai. Então, eu gosto demais. Tem gente que precisa uma caneta para ser feliz. Tem gente que precisa um prédio. Muito bom. Arão, esses assuntos eles são quase que infinitos, né? E a gente vai começar a ir para a reta final da nossa conversa, né? E aí a gente abriu possibilidades para a gente retornar aqui, Arão, trazer outras coisas, porque essas tuas histórias, né? E eu sei que tem muito mais, né? A gente brinca das que pode, as que não pode contar, porque tu é nascido e criado em Itapema, né? E eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que são do teu relacionamento. E eu vi boas histórias, muitas engraçadas, né? Então, a gente pode uma hora bater um papo sobre isso. Mas, nesse momento agora, Arão, com toda essa tua carreira de vitória, de sucesso, né? Que a gente pode dizer que sim, né? Porque tu pensa muito em ti, mas também tu pensa muito nas pessoas que estão junto contigo. Eu falo isso de cadeira, porque tenho o prazer, a oportunidade de trabalhar contigo também, né, Arão? Uhum. E tu proporciona isso para as pessoas que estão junto contigo. E sei também que todo esse teu conhecimento, né, toda essa tua história, ela também vai abrindo para novos projetos, né? Conta pra gente aí um pouco de presente e de futuro, Arão. O que vem pela frente? E eu tô falando Arão, não só Arão Sicredi, tô falando Arão Pessoa, né? Para quem sabe as pessoas possam enxergar possibilidades, né? Com toda essa tua história, essa tua inspiração que tu traz pra gente também. Legal. Eu acredito muito, eu sou muito fiel naquilo que eu faço, né, Roberto? Sou muito fiel, eu defendo uma tese, que é um segredo de sucesso, não fale mal de onde você passou. Né? Eu acho que eu provei isso em público aqui, o quanto eu sou grato a todos os lugares que eu passei. E tanto é que isso serve de escola para que eu possa colocar nas minhas palestras, nos meus bate-papos, nos meus momentos, né? E o que acontece? A gente é movido a sonhos. Se você não tiver ambição, tudo se encerra. E eu tenho um perfil, né, de pessoa muito conhecido como Enneagrama, que eu preciso viver, eu preciso saber as coisas, eu preciso me provocar. Né? Então eu tenho projetos paralelos acontecendo com o Sicredi, tem um projeto aí abertamente, um plano de sucessão à presidência da cooperativa. O presidente Andrade já abriu isso em assembleia, né? E já está desenhado. Sim. Foi feito todo um cenário, todas as regiões, unanimemente. Então eu estou me preparando a cada dia para ser o sucessor, não substituto. Sim. Esse é o meu combinado. Certo? Eu não quero ser um nome para quando o Andrade sair.
Eu quero ser uma sucessão num plano de governo do meu jeito, obviamente, muito transparente. Então eu estou me preparando para que no próximo momento a gente esteja à frente desse projeto, né? E também tenho projetos pessoais acontecendo, eu, minha esposa, meus pais, a gente tem aí, estamos atrelados a alguns investimentos, queremos estar mais ainda, e tem coisas que acontecem da noite para o dia. Agora, o meu objetivo, sim, é estar à frente da cooperativa, estar à frente do Sicredi, o quanto eu me dedico para isso. E quem sabe um dia, né, Roberto, realizar um outro sonho, quem sabe um dia, realizar um outro sonho também, que é de entregar mais, me doar mais para a minha cidade. Isso é importante, né, Arão? E tu sabe que a gente que anda por aí tanto, né, em Itapema, na região, a gente percebe como as pessoas, elas reconhecem isso, né? As pessoas que trabalham com seriedade, a sociedade, ela reconhece, né? E aí eu falo em vários aspectos, né? No aspecto político, no aspecto empresarial, no aspecto do credo das pessoas, né? Na crença das pessoas. Então, se tu não tem uma história para te respaldar, né? A tua história ela não vai sustentar. E tu tem essa sustentação porque tu mostra através das tuas práticas, né? Sim. Aquilo que tu planeja e é bem legal falar sobre isso, como as pessoas que pensam, das pessoas que sonham, das pessoas que planejam, elas têm total possibilidade, né, Arão, de realizar esses sonhos, né? Elas têm que acreditar e ao mesmo tempo elas têm que se doar e fazer por onde para que isso aconteça, né? E tu é prova viva disso, né? Imagina, de estagiário do BESC ao nosso futuro presidente do Sicredi, né, Arão? Realmente é uma carreira de inspiração e de muito sucesso. Arão, a gente quer te agradecer muito essa oportunidade de ter conversado um pouco mais contigo, né? Queria que nesse momento final tu deixasse uma mensagem, né? Sei que também tu tem vários compromissos, né? Agradecer pela oportunidade de tu ter podido estar aqui com a gente, né? Que tu deixasse essa mensagem para nós, né? No nosso encontro, eu digo encontro semanal, né, do Negócios mais Finanças, né, uma mensagem que as pessoas pudessem levar para o seu dia, sabe, levar para a sua vida, momentos que a gente tem vivido tão atribulados, né, Arão? Tantas dificuldades, tantos desafios, mas a gente tem incentivado muito, né, tua chegada aqui, tu falou muito isso, né, esse olhar otimista das coisas, né, e tu é um cara que se planeja, mas é um cara também muito otimista, né, contagia as pessoas, né. Então que tu deixasse essa mensagem para nós, Arão, de otimismo, essa tua mensagem do que tu espera, do que tu pensa, do que tu acredita aí para frente, né? Legal. Agradecer imensamente a oportunidade, Roberto. Legal, adorei esse quadro, adorei. Quero participar mais vezes, talvez com outros temas. Vai ser convidado, talvez, com certeza. Tem espaço. Muito legal, adoro, né? Tu sabe o meu jeito, eu Sim. Adoro. Eu treino em casa, Roberto. Eu vivi uma vida como todo mundo vive. Eu vivi uma vida bem estruturada, familiar, na família, né? Meu pai e minha mãe são extremamente conservadores quanto à postura. Então, até hoje, eu casado com um filho, eu ainda tenho um respeito muito grande por eles, pelo posicionamento deles. Meu pai, quando não gosta de alguma coisa, ele só pelo caras e bocas dele, eu já sei que ele não gostou, então eu respeito bastante isso, né? Legal isso, né? É importante falar sobre isso, mas, né? Com certeza, mesmo casado, mesmo tendo uma vida agora já totalmente independente, mas é o que eu procuro ensinar para o meu filho. E eu era muito reclamão da vida, né? Eu era muito reclamãozinho de tudo acontece comigo, nada dá certo, até um dia... Mas tu se percebia assim, Arão? Sim. Até um dia, eu demorei para ganhar uma promoção num trabalho, até um dia um gerente meu disse assim para mim, Roberto, Arão, você sabe por que você não foi promovido ainda? Não sei. Eu respondi, não sei. Ele assim, simplesmente, cara, é porque você reclama demais. Ele te deu esse feedback? Ele falou isso pra ti? Deu esse feedback. Isso te marcou? Com certeza. Aí eu comecei, cara, eu tinha que levar essa na orelha, né? E eu comecei a olhar a vida de uma outra maneira, Roberto. Eu tenho que agradecer. Então, um exemplo. Tem coisas que acontecem de ruim pra gente? Tem. Né? Tem. Eu passei na tua agência, eu falei, tem gente que reclama de dor na perna, e tem gente que não tem perna. É verdade.
Não é verdade? Verdade. E tem gente que não tem perna. Então eu comecei, poxa, eu tenho problema de visão, mas por que eu? Não sou só eu. Certo? Tem gente que tem problema de audição, tem gente que tem problema no coração, tem gente que tem... Sabe? Então tu começou a... Como você começa a ver outras coisas da vida. Então, eu virei uma chave do pessimismo para o otimismo. Certo? Então eu brinquei hoje aqui, a vida está corrida para todo mundo. É verdade. A gente tem que dar uma desacelerada ou continuar acelerando desde que seja de uma maneira saudável, tranquila, né? saudável. Eu tenho as minhas dificuldades. O nível de exigência para a diretora hoje é muito grande, certo? De pressão muito grande. A vida não é fácil, né, não? Tu mais acha que é, né? Não é. Daí, poxa, mas a diretor ganha bem, tá, e aí? Mas a pressão pega, ali, examezinho, médico, exame do coração, você tem que, né, tá exercitando isso. Então, se você perguntar hoje para o meu filho, você conhece ele, e aí, Davi, tá tudo bem com você? Ele vai te responder, Roberto, tá tudo ótimo. Esse é um bom exemplo, né? Cara, parte de casa, né, Arão? As pessoas estão dizendo o seguinte, e aí, tá tudo bem? Cara, tô levando. Mas levando o quê, cara? Se tu levar, daqui a pouco vão levar o teu caixão. É verdade. Entendeu? Então eu começo a trazer para mim, eu canso também, eu me desgasto, eu me estresso, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho uma vida, eu moro bem, eu tenho uma condição legal, eu tenho saúde, mesmo correndo atrás da máquina, tenho família, gosto de praticar esportes, me sinto bem, tenho... Cara, poxa, Arão, e eu que não tenho isso, não sou diretor? Cara, mas tu tem uma condição muito boa quanto? Então nós estamos acostumados demais, Roberto, a reclamar. Certo? Sim. Reclamar. E sabe como é que eu aprendi? Como é que eu aprendi? Não. O meu modelo de aprendizagem está nessa virada de chave de pessimismo para otimismo. Agora, hoje eu estou lendo um livro diário, né? Muita gente acompanha ele, super recomendo e eu ganhei de presente. Né? É Café com Deus Pai. A gente tem, no nosso encontro, Arão, a gente tem buscado dicas de leitura. Certo. E a gente não tem o quadro do quadro, mas claro. É uma boa dica. A gente está procurando toda pessoa que passar por aqui trazer uma dica de leitura. Bem lembrada essa tua colocação. Eu leio, e quando eu não consigo ler pelas correrias, eu ouço no Spotify. Sim. Certo? Só repete o nome do livro. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Isso. É mensagem, aquelas mensagens diárias que te coloca no cenário. Te diz a mensagem, te diz o capítulo, o versículo, né? O que o autor quer, e você pode ter certeza que aquilo encaixa com o teu dia. Certo? Otimismo. Aquilo vai encaixar com o teu dia. Sim. Sabe? Vai encaixar com o teu dia. Então, se eu sou otimista para isso, eu venho me preparando para aquilo. Não, você é um cara bom de leitura. Cara, eu deveria ser mais. Mas só que esse Café com Deus Pai, ele te dá uma coisa muito leve, que tu lê uma página por dia. Sim. Ele tem 365 páginas. Perfeito? E aí, Arão, ler ou não ler? Não, povo, né? Não, pessoal. Nós temos que tratar com uma condição daquilo que te faz bem. Então, o que eu posso deixar de mensagem? Eu estou procurando viver, fazer aquilo que me faz bem. Aquilo que me faz bem. Abdiquei de outras coisas também, é natural, até mesmo pelo momento que você vive. Gestão do tempo, né? Corrige bastante coisa. A gestão do tempo é fundamental, né? Corrige bastante coisa daquilo que você tem e você começa a olhar para um cenário que você precisa viver mais. Exemplo, eu estou procurando viver o meu filho diariamente. Fazer com que ele goste das coisas que eu gosto, ou eu gosto das coisas que ele gosta. Não, é complicado fazer isso, é fácil fazer isso? Não, é bem difícil. Até mesmo porque não te sobra tempo. Então, não desistam das coisas que vocês acham que vocês vão conseguir. Os meus sonhos estão sendo realizados daquilo que eu não abdiquei. E o imediatismo só atrapalha. Ele paga a conta? Paga. Mas sabe o que é uma mensagem que eu trago para o ambiente empresarial? Para as pessoas que tratam, as pessoas que procuram estar naquela empresa? Você dá o sangue para entrar na empresa, mas a tua memória é tão curta que você esquece rápido daquilo que você deu sangue.
né? Sim. E não trate a sua empresa como emprego, e sim como uma carreira. Isso falando de empresa. Falando da vida pessoal, curta todos os momentos que você precisa, viaje bastante. Desde novinho eu procuro. Para mim, qualquer passeio que eu durma fora de casa é um passeio. Quantas vezes no Rio já, Arão? Mexe, devo ter no currículo aí umas 30, 40 viagens ao Rio, porque é uma cidade que eu adoro, né? Então a minha dica especial, Roberto, é assim, ó, não podemos deixar de viver o hoje, porque o amanhã está tão longe, né? E não deixe de viver o hoje, porque o ontem já passou. Então eu vivo intensamente a minha vida. Vou sair daqui, vou assistir meu time hoje, se vai ganhar daí é uma outra história, sabe? Mas eu vou sentar, relaxar, vou fazer o que tem que ser feito e dar sequência na minha vida, sempre tentando ajudar o próximo. Muito bom. Poxa, Arão, muito obrigado por essa conversa, né? Ela foi muito especial pra gente. Eu acho que muita gente vai se amarrar nessa tua história, né? Vamos ter novos momentos, né? A gente vai ter que ter novos encontros, porque novas oportunidades surgiram aí de bons assuntos, né? Muito obrigado, Arão, pela nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, né? Esse foi o nosso encontro, nosso podcast Negócios mais Finanças. Meu nome é Roberto Venere, né? Siga a gente nas redes sociais para, de repente, ver ou rever o nosso encontro. E fique ligado aí que na próxima semana vamos ter mais conversas, mais encontros por aqui. Muito obrigado, um grande abraço a vocês.